Sabão. A floresta vai comer o amor. Em frente. Estúpido e uma vaca estúpida. A voz ecoou tão de repente que Decumuz Scott pulou. Ele olhou para a clareira escura da selva, de onde só ouviu chamados de animais e insetos, e o assobio baixo do vento momentos antes. Era uma voz estranha, com sotaque estranho, de gênero indiscriminado, trêmula em suas modulações, mas inconfundivelmente humana. Ou, pelo menos, élfica. Um bosmer isolado, talvez com uma compreensão pobre da língua cirodílica. Depois de incontáveis horas de caminhada penosa pelo denso nó da selva de Valenvood, qualquer voz de leve familiaridade soava maravilhosa. Alô? Ele gritou. Besouros em algum nome? Certamente ontem sim. A voz gritou de volta. Quem, o que, e quando, e ratos? Receio não entender, respondeu Scott, virando-se para a árvore espinhosa, grossa como uma carroça, de onde a voz havia saído. Mas você não precisa ter medo de mim. Meu nome é Decumuz Scott. Sou um cirodil da cidade imperial. Vim aqui para ajudar a reconstruir Valenvood depois da guerra, veja bem, e agora estou meio perdido. Pedras preciosas e escravos grelhados. A guerra, gemeu a voz e desatou a soluçar. Você sabe sobre a guerra? Eu não tinha certeza. Eu nem tinha certeza de quão longe da fronteira eu estou agora. Scott começou a caminhar lentamente em direção à árvore. Ele deixou a mochila de reglios cair no chão e estendeu as mãos vazias. Estou desarmado. Eu só quero saber o caminho para a cidade mais próxima. Estou tentando encontrar meu amigo, Liod Jurus, em Silvenar. Silvenar, a voz riu. Ela riu ainda mais alto enquanto Scott circulava a árvore. Minhocas e vinho. Minhocas e vinho. Silvenar canta para minhocas e vinho. Não havia nada para ser encontrado em lugar nenhum ao redor da árvore. Eu não vejo você. Por que você está se escondendo? Frustrado pela fome e exaustão, ele atingiu o tronco da árvore. Um súbito tremor dourado e vermelho irrompeu de um canto oco acima, e Scott foi cercado por 6 criaturas aladas com pouco mais de alguns centímetros de comprimento. Olhos carmesim brilhantes estavam dispostos em ambos os lados de protuberâncias semelhantes a túneis, as bocas sempre abertas dos animais. Eles não tinham pernas, e suas asas finas, batendo rapidamente douradas, pareciam mal construídas para transportar suas barrigas gordas e inchadas. E ainda assim, eles disparavam pelo ar como faíscas de um incêndio. Girando em torno do pobre funcionário, eles começaram a tagarelar o que ele agora entendia ser um completo absurdo. Vinhos e vermes, quão longe da fronteira estou. Guarnições acadêmicas, e ai de mim, Liod Jurus. Olá, infelizmente estou desarmado. Chamas de fumaça e a cidade mais próxima é Dir Oblivion. Inchado por carne ruim, um nimbo índigo, mas você não precisa ter medo de mim. Por que você está se escondendo? Por que você está se escondendo? Antes que eu comece a amizade, me ame, Lady Zuleika. Furioso com os imitadores, Scott balançou os braços, levando-os para o topo das árvores. Ele voltou pisando forte para a clareira e abriu a mochila novamente, como havia feito algumas horas antes. Ainda não havia, sem surpresa, nada útil na bolsa, e nada para comer em qualquer canto ou bolso. Uma boa quantidade de ouro. Ele sorriu severamente, como havia feito antes, com a ironia de ser financeiramente solvente na selva, uma pilha de contratos em branco organizados da comissão de construção de Lord Vanek, um pouco de corda fina e uma capa de couro oleada para o mau tempo. Pelo menos, Scott considerou, ele não havia sofrido com chuva. Um gemido de trovão ressoou e lembrou Scott do que ele suspeitava há algumas semanas. Ele estava amaldiçoado. Em uma hora, ele estava usando a capa e arranhando seu caminho pela lama. As árvores, que antes não deixavam a luz do sol entrar, não forneciam abrigo contra a tempestade e o vento. Os únicos sons que perfuravam o cair da chuva eram os chamados zombeteiros das criaturas voadoras, voando logo acima, balbuciando suas bobagens. Scott berrava para eles, atirava pedras, mas eles pareciam apaixonados por sua companhia. Enquanto ele tentava pegar uma pedra promissora para arremessar em seus algozes, Scott sentiu algo se mover sob seus pés. O chão molhado, mas sólido, de repente se liquefez e se tornou uma maré ondulante, empurrando-o para frente. Leve como uma folha, ele voou de cabeça para baixo,
até que o fluxo de lama caiu e ele continuou em frente, mergulhando em um rio a 25 pés abaixo. A tempestade passou tão instantaneamente quanto chegou. O sol derreteu as nuvens escuras e aqueceu Scott enquanto ele nadava para a costa. Lá, outro sinal da incursão Khajiit em Valenvood o cumprimentou. Uma pequena vila de pescadores já havia existido ali, tão recentemente extinta que ardia como um cadáver ainda quente. Montes de pedras de terra que antes abrigavam peixes pelo cheiro deles foram devastados, sua fartura transformada em cinzas. Jangadas e esquifes estavam quebrados, afundados, meio submersos. Todos os moradores não estavam mais, mortos ou refugiados distantes. Ou assim ele presumiu. Algo bateu contra a parede de uma das ruínas. Scott correu para investigar. Meu nome é Decumuz Scott, cantou a primeira besta alada. Sou um Cyrodiil da cidade imperial? Vim aqui para ajudar a reconstruir Valenvood depois da guerra, entende? E agora estou meio perdido. Eu incho até macular, a Penec, concordou um dos seus companheiros. Eu não vejo você. Por que você está se escondendo? Enquanto eles começavam a tagarelar, Scott começou a procurar no resto da vila. Certamente os gatos tinham deixado algo para trás, um pedaço de carne seca, um pedaço de salsicha de peixe, qualquer coisa. Mas eles tinham sido imaculados em sua aniquilação completa. Não havia nada para comer em lugar nenhum. Scott encontrou um item de possível uso sob os restos caídos de uma cabana de pedra. Um arco e 2 flechas feitas de osso. A corda tinha sido perdida, provavelmente queimada no calor do fogo, mas ele puxou a corda da mochila de Reglius e a amarrou novamente. As criaturas voaram e pairaram por perto enquanto ele trabalhava. O convento do sagrado Liod Jurus. Você sabe sobre a guerra. Vermes e vinho, circunscrevam uma hoste dourada, pescoço de macaco. No momento em que a corda ficou esticada, Scott encaixou uma flecha e girou, puxando a corda firmemente contra seu peito. As bestas aladas, tendo tido experiência com arqueiros antes, dispararam em todas as direções em um borrão. Eles não precisavam ter se incomodado. A primeira flecha de Scott mergulhou no chão a 3 pés à sua frente. Ele xingou e a recuperou. Os imitadores, tendo tido experiência semelhante com arqueiros ruins antes, voltaram imediatamente a pairar por perto e zombar de Scott. Em seu segundo tiro, Scott se saiu muito melhor, em termos puramente técnicos. Ele se lembrou de como os arqueiros em Falinesti pareciam quando ele se livrou do Tique Arvor, e todos estavam mirando nele. Ele estendeu a mão esquerda, a mão direita e o cotovelo direito em uma linha simétrica, puxando o arco de modo que sua mão tocasse sua mandíbula, e ele podia ver a criatura em sua visão como se a flecha fosse um dedo com o qual ele estava apontando. O dardo errou o alvo por apenas 2 pés, mas continuou em sua trajetória, quebrando quando atingiu uma parede de pedra. Scott caminhou até a beira do rio. Ele tinha apenas uma flecha sobrando, e talvez, ele considerou, seria mais prático encontrar um peixe lento e atirar nele. Se ele errasse, pelo menos haveria menos chance de quebrar a haste, e ele sempre poderia recuperá-la da água. Um peixe meio entorpecido e com bigodes passou rolando, e ele mirou nele. Meu nome é Decumuz Scott. Uma das criaturas uivou, assustando o peixe para longe. Estúpido e uma vaca estúpida. Você dançaria uma dança no fogo. Scott virou-se e mirou a flecha como havia feito antes. Desta vez, no entanto, ele se lembrou de plantar os pés como os arqueiros haviam feito, 7 polegadas de distância, joelhos retos, perna esquerda ligeiramente para frente para encontrar o ângulo do ombro direito. Ele lançou a última flecha. A flecha também provou ser um dente útil para assar a criatura contra as pedras fumegantes de uma das ruínas. Seus outros companheiros desapareceram instantaneamente depois que a fera foi morta, e Scott pôde jantar em paz. A carne provou ser deliciosa, embora pouco mais que um primeiro prato. Ele estava pegando o último pedaço dos ossos, quando um barco apareceu na curva do rio. No leme estavam marinheiros Bosmer. Scott correu para a margem e acenou com os braços. Eles desviaram os olhos e continuaram passando. Seus bastardos sangrentos e insensíveis. Scott uivou. Canalhas. Oligans. Apenex. Canalhas. Uma forma de bigodes grisalhos saiu de uma escotilha, e Scott imediatamente o reconheceu como GRYF Malon,
o poeta tradutor que ele conheceu na caravana de Cyrodiil. Ele olhou na direção de Scott, e seus olhos se iluminaram de alegria. Decumus Scott. Exatamente o homem que eu esperava ver. Quero saber sua opinião sobre uma passagem um tanto intrigante no Noriad Playbar. Ela começa com "Eu fui chorando para o mundo, procurando por maravilhas". Talvez você esteja familiarizado com ela. Eu não gostaria de nada mais do que discutir o Noriad Playbar com você. GRYF. Scott gritou de volta. Você me deixaria subir a bordo primeiro? Exultante por estar em um navio com destino a qualquer porto, Scott foi fiel à sua palavra. Por mais de uma hora, enquanto o barco descia o rio passando pelos restos enegrecidos das aldeias Bosmeri, ele não fez perguntas e não falou nada sobre sua vida nas últimas semanas. Ele apenas ouviu as teorias de Malon sobre a esotérica Meretica Aldmeri. O tradutor foi pouco exigente com a erudição de seu convidado, aceitando acenos e encolher de ombros como uma conversa civilizada. Ele até mesmo produziu um pouco de vinho e gelatina de peixe, que ele compartilhou com Scott distraidamente, enquanto ele expunha suas várias teses. Por fim, enquanto Malon procurava uma referência a algum ponto menor em suas anotações, Scott perguntou, um pouco fora do assunto, mas eu estava me perguntando para onde estamos indo. O próprio coração da província, Sylvenar, disse Malon, sem tirar os olhos da passagem que estava lendo. É um tanto incômodo, na verdade, pois eu queria ir a Vodiart primeiro para falar com o Bosmer de lá que afirma ter uma cópia original de Dirit e Almiliade, se você pode acreditar. Mas, por enquanto, isso tem que esperar. A ilha Sumurset cercou a cidade e está no processo de matar de fome os cidadãos até que eles se rendam. É uma perspectiva cansativa, já que os Bosmeri ficam felizes em comer uns aos outros, então há o risco de que, no final, apenas um elfo gordo da floresta permaneça para agitar a bandeira. Isso é irritante, concordou Scott, com simpatia. A leste, os Khajiit estão queimando tudo, e a oeste, os Altmer estão travando guerra. Não suponho que as fronteiras ao norte estejam claras. Eles são ainda piores, respondeu Malon, dedo na página, ainda distraído. Os Cyrodiils e Reguardes não querem refugiados Bosmer entrando em suas províncias. É lógico. Imagine o quanto mais inclinados ao crime eles seriam agora que estão sem teto e com fome. Então, murmurou Scott, sentindo um arrepio. Estamos presos em Valenvuod. De forma alguma. Eu preciso ir embora em breve, pois meu editor estabeleceu um prazo muito definido para meu novo livro de traduções. Pelo que entendi, basta fazer uma petição ao Sylvenar por proteção especial na fronteira e pode-se cruzar para Cyrodiil impunemente. Pedir ao Sylvenar ou pedir em Sylvenar. Peticione o Sylvenar em Sylvenar. É uma nomenclatura estranha que é típica deste lugar, o tipo de coisa que torna meu trabalho como tradutor muito mais desafiador. O Sylvenar, ou melhor, eles são mais próximo que os Bosmeri têm de um grande líder. A coisa essencial a lembrar sobre o Sylvenar, Malon sorriu, encontrando a passagem que estava procurando, aqui. Uma quinzena, inexplicável. O mundo queima em uma dança. Aí está essa metáfora novamente. O que você estava dizendo sobre o Sylvenar? Perguntou Scott. A coisa essencial para lembrar. Não me lembro do que eu estava dizendo, respondeu Malon, voltando ao seu discurso. Em uma semana, o pequeno barco sacudiu ao longo das águas rasas e calmas da corrente espumante que o Shiloh havia se tornado, e Decumus Scott viu pela primeira vez a cidade de Sylvenar. Se Falinesti era uma árvore, então Sylvenar era uma flor. Uma pilha magnífica de tons desbotados de verde, vermelho, azul e branco, brilhando com resíduos cristalinos. Malon mencionou de improviso, quando não explicou de outra forma prosódia Aldmeri, que Sylvenar já foi uma clareira florida na floresta, mas devido a algum feitiço ou causa natural, a seiva das árvores começou a fluir com licor translúcido. O processo da seiva fluindo e endurecendo sobre as árvores coloridas formou a teia da cidade. A descrição de Malon era intrigante, mas dificilmente o preparou para a beleza da cidade. Qual é a melhor e mais luxuosa taverna aqui? Scott perguntou a um dos barqueiros Bosmer. Pritala Hall. Malon respondeu. Mas por que você não fica comigo? Estou visitando um conhecido meu, um estudioso que acho que você achará fascinante. Seu casebre não é grande coisa, mas ele tem as ideias mais extraordinárias sobre os princípios de uma tribo meretica Aldmeri, o Sarmati. Sob quaisquer outras circunstâncias, eu aceitaria alegremente,
disse Scott graciosamente. Mas depois de semanas dormindo no chão ou em uma jangada, e comendo tudo que eu conseguia roubar, sinto a necessidade de alguns confortos indulgentes da criatura. E então, depois de 1 ou 2 dias, eu vou pedir ao Sylvenar uma passagem segura para Cyrodiil. Os homens se despediram. GRYF Malone deu a ele o endereço de seu editor na cidade imperial, que Scott aceitou e rapidamente esqueceu. O escrivão vagou pelas ruas de Sylvenar, cruzando pontes de âmbar, admirando a arquitetura da floresta petrificada. Em frente a um palácio particularmente estimável de cristal reflexivo prateado, ele encontrou o Pritala Hall. Ele pegou o melhor quarto e pediu uma refeição glutona da melhor qualidade. Em uma mesa próxima, ele viu 2 sujeitos muito gordos, um homem e um Bosmer, comentando quanto a comida era melhor lá do que no palácio de Sylvenar. Eles começaram a discutir a guerra e algumas questões de finanças e reconstrução de pontes provinciais. O homem notou Scott olhando para eles, e seus olhos brilharam em reconhecimento. Scott, é você? Kinare, onde você estava? Eu tive que fazer todos os contatos aqui sozinha. Ao som de sua voz, Scott o reconheceu. O homem gordo era Liodes Jurus, vastamente engurgitado.